Nós estaremos pensando nesta noite sobre o tema Vencendo seus limites dentro da pandemia. O texto encontra-se em Êxodo 3, de 1 a 14, cuja introdução o Henrique já fez. Eu fico muito feliz pelas suas palavras. Também o texto foi lido pela querida irmã Cláudia. E nós gostaríamos de pensar um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo desafios muito grandes nos dias atuais. O Brasil e o mundo defrontam-se com a pandemia, um vírus que já contagiou 11 milhões de habitantes, dos quais 6 milhões já foram recuperados. 5 milhões estão em recuperação e já causou mais de 500 mil mortes no mundo. Vivemos um momento desafiador em todos os aspectos que nos envolvem. Como família, precisamos nos proteger com isolamento social para não sermos infectados. Por outro lado, temos responsabilidades e necessidades de alimentação, saúde, trabalho, educação, solidariedade social que nos obrigam a deslocamentos e riscos naturais. Vencer a crise econômica, que foi ampliada pela pandemia, é o maior desafio hoje, não só do Brasil, como do mundo. Uma vez que o próprio isolamento causou a maior, e está causando a maior recessão dos últimos 90 anos. Tem fechado indústrias, tem fechado comércio, tem eliminado rendas, tem provocado dificuldade nos lares. Como igreja, temos o desafio de manter a comunhão, manter a fé, manter a esperança, manter o amor, a empatia solidária com os que sofrem, ajudando com alimentos, com roupas, com objetos pessoais. Diante dos desafios, nós nos defrontamos com as nossas limitações e frustrações, tendo que adiar a realização dos sonhos, tratamentos de saúde, férias, viagens, cursos e outras necessidades. Temos que nos adaptar às novas circunstâncias. O mundo está vivendo um grande dilema. Proteger e manter vidas ou proteger e manter economia e gerar renda. E nós vivemos diariamente os efeitos dramáticos dos prejuízos que estão acontecendo nos nossos lares. O fato é que nós temos limitações que geram medo, geram frustrações, instabilidade, desarranjos relacionais. São muitos os lares que estão vivendo dificuldades relacionais, desconfiança em relação ao presente, em relação ao futuro e, sobretudo, necessidade de adaptação. Nunca vivemos um momento tão complicado. Como vencer as nossas limitações? Como vencer as dificuldades dentro do nosso próprio lar, na igreja, no trabalho? Como nos proteger? Nós somos frágeis e limitados. Temos dificuldade. Quando nós olhamos para Moisés e olhamos para a chamada de Moisés, nós vamos observar que, através da sua vida, podemos tirar lições preciosas para esse momento que nós estamos vivendo. Moisés nasceu lá no Egito, provavelmente no ano 526 a.C., quando o Egito estava no auge das suas conquistas. Naquela época, o faraó era Tótmes. E naqueles dias, havia uma grande campanha do Egito para conquistar a Palestina e a Ásia. O faraó tinha uma filha. Sua filha, o nome dela é muito complicado para pronunciar na língua egípcia, mas é chamada de Macara. E ela o substituía, o faraó, nas suas ausências, nas suas guerras. O que aconteceu? A população hebreia que havia ido para o Egito na época de José cresceu muito. E já havia mais de 3 milhões de pessoas hebreias vivendo dentro das áreas egípcias.
Aqueles hebreus haviam conquistado espaço, haviam progredido, haviam desenvolvido na área econômica, na área social, nas áreas das ciências. Só que isso estava trazendo um problema para o povo de Israel. Num dado momento, mais ou menos 290 anos depois que José levou o povo de Israel para o Egito, um faraó resolveu dar uma parada nisso e começar um processo de escravidão do povo de Israel. E o povo de Israel passou a ser escravo do Egito. Quando Moisés nasceu, 110 anos depois do início da escravidão, nasceu ali um menino muito bonito, um garoto muito lindo, e que dentro das dificuldades que começaram lá atrás, mas que continuaram e que foram ampliadas na época de Moisés, os pais de Moisés, Anrão e Joquebede, resolveram protegê-lo. E Joquebede, que era mãe de Moisés, descobriu que a princesa tomava banho num certo horário do dia. E levou o menino dentro de um cesto e colocou nas águas do rio. E ali, a princesa, ouvindo o choro da criança, mandou buscar a criança. Só que Joquebede tinha dito para a sua filha Miriam, mais velha do que Moisés, né, que ela ficasse de espreita. E quando a princesa observasse o aparecimento daquele cestinho, sugerisse para ela que a sua mãe, Joquebede, fosse a tutora da criança até que ela crescesse. Isso aconteceu. E a princesa, ouvindo o choro, tomou o bebê como seu filho, adotou o bebê e lhe deu um nome. O nome Moisés é derivado de duas palavras egípcias. A palavra Mo, que significa água, e a palavra Uzi, que significa salvo, significando salvo das águas. Moisés cresceu até aproximadamente 12 anos, praticamente no lar de Joquebede, sob os seus cuidados. Conheceu o amor de Deus, conheceu o Deus de Israel, conheceu o sofrimento do povo de Israel. Só que quando ele completou praticamente essa idade na adolescência, ele foi levado para o palácio para ser educado dentro dos costumes dos egípcios, com a maior cultura possível, por ser um príncipe. E ali ele recebeu a cultura sobre a astronomia, geografia, matemática, línguas, estudou armas, luta pessoal. Moisés foi treinado e tornou-se um dos homens mais cultos dentro da família da própria princesa. Tornou-se. E é interessante ressaltar que dentro da Bíblia Sagrada, depois de Cristo, Moisés é o homem mais culto e preparado intelectualmente por Deus. Quando Moisés completou 40 anos, isso foi mais ou menos em 1486 a.C., foi considerado um homem completo, em idade e conhecimento dentro da cultura egípcia. Só que ele estava vivendo um drama. A princesa casou-se, teve outros filhos, e além do príncipe Moisés, haviam também os seus irmãos, que eram príncipes e eram herdeiros naturais do trono do Egito. Naquele momento, aos 40 anos, fugindo daquela situação, ele resolveu ver a sua família hebreia, resolveu ir atrás das suas origens. E nessa caminhada, no seu caminho, ele defronta-se com um algoz que estava chicoteando um trabalhador hebreu de uma forma absurda, e ele rebela-se contra aquilo e, no seu furor, luta contra aquele algoz, contra aquele soldado, e o mata. Em seguida, o enterra na areia. Diante do homicídio que ele praticou, e foi visto por outros egípcios, e foi visto também por israelitas, com medo
e com o medo, pois também em relação à sua própria família, porque a princesa já tinha uma certa idade, e ela estava, diz a história, que ela poderia morrer a qualquer momento, e se ela morresse, um de seus filhos assumiria o trono no Egito, e certamente Moisés morreria, porque ele era odiado pelos seus irmãos. Moisés foge e vai para Midian. E ali em Midian ele procura um parente próximo, um parente a quem a família não via há muito tempo, chamado Reuel, que também é chamado de Jetro. Às vezes me perguntam como é que a Bíblia pode falar dois nomes, Reuel e Jetro. Na verdade, Jetro era um nome que na linguagem hebraica significava Vossa Excelência. Jetro, na verdade, é como se dissesse Vossa Excelência. Alguém que tinha um cargo muito elevado dentro da cultura hebraica. Na verdade, o sogro de Moisés, após ele ter casado com Zípora, chamava-se Reuel e era sacerdote de Midian. Então, ali, Moisés casou-se, Moisés viveu ali 40 anos. Então, Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, sendo preparado por Deus para que ele pudesse ser usado na obra do Senhor. Quando a gente olha a história, nós vamos observar o seguinte, que Deus estava agindo de uma forma maravilhosa na vida de Moisés, preparando-o para o trabalho que ele teria. E Deus tinha um grande desafio. Ele desejava libertar o povo de Israel do Egito. E ali, aproximadamente no ano 1446 a.C., Moisés, que tornou-se um pastor de ovelhas e cabras, ovelhas pertencentes ao seu sogro Reuel, Jetro, estava lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, cuidando das ovelhas, quando um anjo apareceu no meio do fogo de uma sarça ardente, que não se queimava. E quando a gente lê a palavra de Deus em Êxodo 34, nós vamos observar o seguinte, que o Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai, foi o mesmo lugar onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, lavrando aquelas duas pedras. Tanto Deus aparece ali com a sarça ardente, como Deus lavra os 10 mandamentos no mesmo lugar, no mesmo monte. Moisés estava ocupado. Moisés era uma pessoa preocupada e uma pessoa dedicada com o seu trabalho. Ele estava atento aos acontecimentos ao seu redor. E, de repente, ele vê, ao longe, uma sarça que ardia. O que era uma sarça? Você sabe que eu ouvi alguns pregadores dizendo que era resíduo do mato ou era sobra que eles juntavam e ali pegava fogo. Mas não era isso. Uma sarça era um arbusto ou uma pequena árvore que naturalmente crescia no Monte Horebe e outras regiões da Ásia. A palavra hebraica usada no original é senem, e se aplica a duas espécies de plantas que existiam ali na região. A espécie rubus e a espécie acácia. Vocês vão observar, se vocês lerem a palavra de Deus, que a acácia a madeira da acácia foi utilizada para a fabricação do tabernáculo e da arca da aliança. Essa árvore, a acácia, era muito especial para o povo de Israel. Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia. E ele ficou preocupado, porque imagine, por exemplo, se você tem centenas de ovelhas que dependem daquele pasto e que aparece fogo, o que você vai fazer naquela situação? Você vai lá para apagar o fogo. E ele foi se aproximando. E quando ele chegou ali, próximo àquela árvore que estava queimando, mas não se consumia, Deus falou para Moisés e disse: Moisés, Moisés,
Moisés respondeu: estou aqui. E Deus fala para Moisés através do anjo e diz assim: pare. Quando Moisés aproximou-se da sarça que ardia, o anjo do Senhor lhe disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Porque Deus mandou que Moisés parasse e tirasse as sandálias do pé. Moisés tinha que parar porque precisava se preparar para estar na presença de Deus. Sua postura teria que ser mudada. Ele não estava naquele momento pastoreando ovelhas, e sim, ele estava como um homem diante do seu Criador. Deus estava se revelando para ele pela primeira vez. Isso também se aplica às nossas vidas. Como tem sido a nossa atitude antes de participarmos do culto? Temos nos preparado espiritualmente para o encontro que teremos com Deus e com os irmãos durante a celebração? Nós paramos para orar, nós paramos para refletir sobre a presença de Deus e sobre o culto que estaremos celebrando ao Senhor? Com certeza, nesse primeiro encontro direto com Moisés, de Moisés com Deus, diante desta manifestação milagrosa, e é interessante que era um costume oriental. Todas as vezes que um oriental chegava no seu lar, ele tirava o sapato ou as sandálias do pé. Ao entrar no templo, ele fazia a mesma coisa. Ao entrar em qualquer lugar, na entrada ele deixava os seus sapatos. Isso aconteceu conosco quando estávamos no Japão. Nós não podíamos entrar calçados, mas descalços, no lugar em que nós estávamos. Os calçados carregam bactérias e vírus que podem contaminar a residência. Por isso são tirados dos pés. Tirar as sandálias dos pés, para Moisés, significava uma atitude de reverência com a presença de Deus na sarça que ardia e não se queimava. Também Moisés deveria reconhecer que a presença de Deus fazia daquele lugar um lugar santo. Igualmente, a presença de Deus em nossas vidas nos transforma num tabernáculo onde Deus mora, onde Deus age, onde Deus interage pelo seu Espírito e deseja que nós vivamos em santidade e em comunhão com Ele. A cada momento que nós vivemos, nós somos templo do Espírito Santo. Nosso amorável Senhor Jesus, Ele diz: aquele que tem as minhas palavras e as guarda é aquele que ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Também Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, a presença de Deus no nosso coração nos leva a compreender a necessidade de vivermos uma vida de santidade. Sendo um lugar de santidade, Moisés deveria tirar as sandálias para que a sua comunhão com Deus não fosse inibida. Quais as sandálias que Moisés deveria tirar? O medo de enfrentar o seu passado. Ele estava carregando a culpa da punição por ter vivido 40 anos longe após ter matado aquele soldado lá no Egito. Esse medo o escravizava e paralisava. Também Moisés precisava vencer o seu orgulho pessoal. Moisés tinha sido um príncipe, havia sido educado e tinha muita cultura, mas ele não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele precisava vencer o seu orgulho e humildemente buscar ao Senhor. Também Moisés precisava sair da sua zona de conforto. Moisés acomodou-se a uma vida pacata na cidade de Midian. Formou a sua família,
e distanciou-se dos problemas sociais vividos pelos escravos hebreus ali no Egito. Moisés precisava também tirar os sapatos da falta de intimidade com Deus. Moisés até então tinha apenas o conhecimento da existência de Deus, conhecimento intelectual, mas ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. Ele conhecia o Deus da história de Israel, mas ainda não conhecia o Deus do seu coração, o Deus da sua experiência pessoal, o Deus que haveria de caminhar com ele em cada momento da sua vida e haveria de lhe dar a força para ser um servo do Senhor. Na nossa vida pessoal, não basta termos uma vida cristã ativa, é necessário cultivarmos diariamente comunhão com Deus através de uma disciplina devocional, com leitura da Bíblia, com oração, com serviço cristão. Precisamos estar guardados no Senhor, fazendo a sua obra, mas enchendo-nos a cada momento da graça do Senhor. Quais as sandálias que nós também devemos tirar dos nossos pés para também reverenciarmos e sermos santos diante de Deus? Igual Moisés tirar a sandália do orgulho, tirar a sandália do medo, tirar a sandália da falta de fé, depositando a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. Gastar tempo ao lado do Senhor, gastar tempo buscando comunhão com Deus, gastar tempo procurando entender a vontade de Deus para a nossa vida. Também precisamos tirar a sandália da irreverência. Desde que eu era criança, tenho visto irreverência no santuário do Senhor. Irreverência na vida. Nós estamos perdendo, nesse tempo de pós-modernidade, a percepção da presença santa de Deus nas nossas vidas. Estamos perdendo a percepção da unção do Espírito Santo em nossos corações. Estamos perdendo a percepção do senhorio de Cristo na nossa vida. E estamos nos distanciando dos alvos que Deus tem proposto para o nosso viver. E muitas vezes não estamos mais entendendo qual é o nosso papel diante do reino de Deus, para que o reino de Deus se realize entre nós. Mas Deus continuou se revelando a Moisés, e Deus diz assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E interessante, diz o texto, que aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Deus se identificou como Deus de Moisés, que ele já conhecia. Como Deus que Moisés ouviu desde a sua infância. Como Deus de seus pais Anrão e Joquebede. O Deus de seu sogro Reuel, que era sacerdote. O Deus a quem ele se dirigia em oração pela manhã e à tarde. Mas Moisés, diante das palavras do Senhor, imediatamente ele cobre o seu rosto numa atitude de humildade, de reverência com a presença de Deus naquele lugar. É interessante que Deus continua dizendo para Moisés, e preste bem atenção nessas palavras de Deus, ele diz assim: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa de seus feitores. Eu sei o que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os ezeus e os jebuseus. Deus completa. De fato, eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés concordou com tudo que Deus lhe disse e com certeza ficou muito feliz. Mas
Mas, quando Deus disse, agora venha, e eu enviarei para o Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas, com certeza, ele levou o maior choque de realidade. Deus estava dizendo que ele deveria voltar para o Egito e ali resgatar o povo de Israel da escravidão. E eu acho interessante quando nós lemos esse texto fala para a nossa vida. Ele fala para as nossas necessidades, ele fala para o nosso coração, ele mostra que Deus ele está ouvindo as nossas orações. O Senhor disse para Moisés, eu tenho ouvido o seu pedido de socorro. Esse texto mostra que Deus está com seus ouvidos abertos, que Deus está compreendendo a ansiedade no nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo conosco. Ele também diz, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Ele conhece as minhas dores, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas ansiedades, ele conhece as suas inseguranças, ele conhece tudo aquilo que tem tirado a sua alegria, ele sabe aquilo que tem trazido tristeza para o seu coração. Mas o Senhor, ele completa dizendo, por isso eu desci para libertá-los. Deus, ele age ao nosso favor. O Senhor Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Não importa qual seja a situação que nós estamos vivendo, há um Deus que ouve a voz da nossa alma, que sente o nosso sofrimento e que vem à nossa vida para nos libertar da situação que estamos vivendo. Não importa o que esteja escravizando e tirando a nossa paz e nos trazendo medo em relação ao presente e ao futuro, Deus está presente conosco. É interessante que Moisés, ao ouvir o chamado de Deus, mostra suas limitações pessoais. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as suas limitações? Quais são as suas preocupações? O que você tem vivido ou como você tem agido que você percebe que muitas vezes não consegue solucionar, não consegue resolver, não consegue encontrar a resposta para as ansiedades do seu coração? Moisés, diante da palavra de Deus, ele diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Mas Deus lhe responde dizendo, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Olha que coisa linda. Moisés diz, quem sou eu? Deus lhe responde, eu estarei ao seu lado. Como eu posso superar as dificuldades que eu estou vivendo? Como eu posso superar as pressões que estão sobre mim? Como eu posso sair da angústia, da depressão, das dificuldades, dos problemas da minha vida, senão através da presença de Deus comigo? E Deus diz, eu estarei com você. Quem sou eu? Moisés estava dizendo, eu sou um homicida, eu matei um egípcio, eu sou um fugitivo, eu não posso voltar, sou apenas um pastor de ovelhas e de cabras, eu nunca serei ouvido por Faraó. Mas Deus lhe diz, eu estarei com você. Porém, Moisés continua ainda argumentando com Deus e diz, quando eu falar com os israelitas, quando eu falar com o povo de Israel que está lá no Egito, e o povo de Israel me perguntar qual é o nome do Deus que lhe falou, o que é que eu digo? E Deus lhe responde dizendo, eu sou quem sou. E diz mais para Moisés, eu sou, você deverá dizer, eu sou, me enviou a vocês. E Moisés perguntou para Deus, meu Deus, o que eu vou dizer? Deus lhe responde, eu sou o que sou. Quando você examina lá no original, significa eu sou aquele que é em si mesmo. Era costume dos judeus associarem um predicado ao nome de Deus.
Nós vamos encontrar nas Escrituras mais de uma dezena de predicados, entre eles Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira. Jeová Shalom, eu sou a tua paz. Jeová Jiré, eu sou o que provê. Jeová Ra, eu sou o teu pastor. Jesus também associou seu nome a predicados e figuras conhecidas no seu tempo, quando ele disse: eu sou o Cristo, eu sou o teu Salvador. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim achará pastagens. Ele também diz: eu conheço cada ovelha pelo seu nome. Eu te conheço. É como se ele dissesse para o meu coração: Nilson, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome e você me ouve. Eu ouço o seu clamor, eu ouço a sua dor, eu ouço o seu sofrimento, eu ouço a sua dificuldade, eu estarei com você como pastor. Também ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus completa dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o princípio, eu sou o ômega, eu sou o fim. Moisés diz: quem sou eu? Jeremias, o grande profeta, diante da chamada de Deus, diz: eu sou um menino. Talvez você pense assim: mas Senhor, eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas dificuldades. Como eu poderei fazer a tua obra? Certa vez Deus perguntou a Isaías: a quem enviarei? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique relutante. Abra por completo o seu coração diante de Deus. Conheça na dimensão da graça de Deus a providência divina, o amor insuperável, a radiante graça que vem ao nosso encontro e que nos traz a resposta para as ansiedades do nosso coração. Não importa o tamanho dos seus problemas, não importa o tamanho das suas limitações pessoais, não importa o tamanho dos seus desafios, não importa a falta de tempo, ou mesmo a falta, muitas vezes, como fracos que somos, até de disposição para agir. Mas o meu Deus, o Deus diz: eu sou o que estou, eu sou o que age, eu sou aquele que estará ao seu lado em todos os momentos, eu sou aquele que te fortalecerá, aquele que jamais te abandonará. E eu quero concluir essa primeira parte, pois estaremos numa segunda mensagem complementando o diálogo de Deus com Moisés. E eu gostaria aqui de deixar para você essa palavra. 3 frases que Deus disse para Moisés: eu tenho ouvido o teu pedido de socorro. Eu sei que você está sofrendo. Por isso, eu vou te libertar. Eu estarei ao seu lado. E é interessante que Deus disse para Moisés: olha, Moisés, daqui a pouco haverá a libertação do povo e você estará aqui comigo no Monte Hermon. E todo o povo estará diante de mim. Olha que coisa maravilhosa. A pandemia vai passar. Nossos problemas vão passar. Nossas dificuldades vão passar. Deus jamais nos abandonará. E daqui a pouco nós veremos a graça de Deus realizada em nossa vida e poderemos glorificar a Deus pela bênção, pela resposta, pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque é Ele que responde às nossas orações. Ele conhece as nossas limitações e Ele jamais nos abandonará. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz.